Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia. Se você ainda não me segue no Instagram é @tomusicando e no Facebook Musicoterapia e Terapia Ocupacional. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Então vamos, bora lá pro vídeo. Hoje o tema é distração das crianças. O que fazer? Muitas mães, e especificamente algumas aí me procuraram falando assim: nossa, mas meu filho é muito distraído, esquece coisa aberta, não leva material para escola, eu fico doida, eu não sei mais o que fazer porque meu filho não consegue terminar aquilo que começa, ou então deixa as coisas pela metade, fica tudo espalhado pela casa, ou então não cumpre com as atividades que a escola pede, como por exemplo, hoje é dia de levar um caderno de desenho. A criança não leva o caderno de desenho porque simplesmente esqueceu, estava distraída e não levou o caderno. Agora, existe um limite entre aquilo que é esperado de distração da criança e aquilo que já entra numa questão mais de uma alteração, alguma característica que a criança necessitará de maior atenção aí de um especialista. Agora, o seu filho é desatento na maior parte do tempo ou não, são algumas coisas em específicas que acontecem. Se o seu filho tem o desempenho escolar dele afetado por essas distrações, o desempenho social dele está sendo afetado, aí é necessário que se procure um especialista para daí começar um tratamento relacionado a essa desatenção, de repente, a essa hiperatividade que a criança apresenta. É importante lembrar que se a criança está apresentando dificuldades no aprendizado, é bom ficar de anteninha ligada. Por quê? Tem que descobrir por que ela está com um desempenho escolar dela com dificuldade. Ela tem uma aquisição de aprendizagem mais lenta que o restante da turma. Por que será que isso está acontecendo? Aí é realmente necessário correr atrás de um especialista. Agora, é fundamental que não reprima a criança por ela não estar conseguindo acompanhar as crianças na idade dela. É importante sempre priorizar aquilo que a criança tem passado para depois intervir e verificar qual que é a causa, qual que é a raiz daquilo que ela vem apresentando. Vamos então para algumas causas, alguns sinais, na verdade, que a criança pode apresentar. Vamos então a alguns sinais que seu filho pode apresentar nestes últimos 6 meses. Então vamos lá. O primeiro, ele copia as coisas no caderno de forma incorreta. Segundo, ele não ouve quando é chamado. Terceiro, ele perde objetos com frequência. Quarto, ele erra exercícios escolares por descuido. A atividade pede para ele que marque a alternativa incorreta e ele assinala a alternativa correta. Isso é um exemplo claro de distração. Outro ponto, é mais desorganizado que o esperado para a idade. E o último ponto, ele se distrai com facilidade. Por exemplo, passou uma mosca, ele ficou olhando para a mosca, alguém acendeu uma luz, ele ficou olhando para a luz, perdeu o que estava acontecendo. São sinais importantes. Algumas estratégias para ajudar a criança que está apresentando distrações. O que fazer? Então vamos lá. Número 1. Tenha consciência. Lembre-se que este tipo de criança muitas vezes se sente diferente das outras, ou seja, a autoestima dela talvez já esteja começando a decair. Segundo ponto, evita gritar com a criança. Ao gritar, a criança vai se confundir cada vez mais. Pensa em alguém gritando com você, que reação que você teria ao receber um grito? Ou seja, a criança vai estar muito mais propícia a se desconcentrar. Terceiro ponto, se mantenha calmo. Se você já está estressado porque a criança está distraída, imagina a sua impaciência ao se deparar com a dificuldade da criança. Então, se mantenha firme e não seja controlador. Seja tranquilo, não crie expectativas que sejam inalcançáveis e tente não dar ordem demais, porque se a criança não consegue fazer aquilo que ela tinha como tarefa simples, imagina ordens e atrás de ordens a criança não vai conseguir dar conta daquilo que está sendo pedido. Quarto ponto, seja proativo. Procure conversar com os professores na escola, procure ter um contato direto com a escola. Por quê?
Porque as crianças desatentas, elas desistem muito rápido quando elas enfrentam um obstáculo. Então, estar envolvido com aquilo que está acontecendo na vida escolar do seu filho é mais um incentivo para que ele continue e não desista. Quinto ponto, incentive o seu filho. Como é fácil a criança desistir daquilo que ela encontra como obstáculo, o que é importante? A criança aprender a desconstruir a tarefa difícil. Ela vai aprender a colocar em passos menores aquilo que ela precisa fazer como desafio e ela vai ter possibilidade de fazer coisas mais viáveis para ela. Então as crianças vão se sentir mais motivadas a conseguirem ter pequenas vitórias, passo a passo, sem fugir daquilo que é necessário ela fazer. Sexto ponto, faça listas. Incentive o seu filho a fazer listas das tarefas que ele tem que fazer. É estimulante para uma criança riscar a tarefa que está lá. Então a criança tem essas coisas para fazer, o que ela vai fazer? Vai anotar tudo no papel, vai ter o checklist ali descrito de tudo que ela tem que fazer. Ela fez aquilo tudo ou fez uma determinada tarefa, vai lá e faz um Vzinho, um tiquezinho, marca alguma coisa, colore, e aí a criança vai ter essa sensação de dever cumprido. Eu consegui fazer alguma coisa. E outro ponto, ajude, mas não faça por ele. Este sétimo ponto é muito importante. A criança tem um desafio e ela precisa terminar aquilo que foi proposto para ela. Ajudar muito a criança a fazer aquilo que ela tem que fazer é quase que sufocante, porque ela não vai se sentir capacitada a fazer qualquer atividade já que você está fazendo para ela, e aí vai gerar aquela sensação de eu sempre preciso de alguém para fazer junto comigo. Oitavo ponto, promova a autoestima do seu filho, super importante. As crianças desatentas, geralmente elas se sentem inferiores a outras pessoas. Então você demonstra ao seu filho que não somente você gosta dele, mas que você acredita nele. Põe fé na vida do teu filho. Assim, eu acredito em você, você vai conseguir fazer. Eu tô aqui para te ajudar, mas você é capaz de fazer isso. Não é coaching, isso é relação entre pais e filhos, que precisa de uma relação de confiança e precisa que a criança tenha segurança, suporte, para só empoderar para ela ir para frente e se tornar aquilo que ela precisa ser. Outro ponto, assegure-se, nono ponto, que a criança tenha uma boa noite de sono. A criança precisa estar suficientemente descansada para as próximas atividades, para as próximas tarefas. Se a criança não dorme bem, ela não vai poder render porque ela está cansada. Então, estes foram 9 pontos, vamos para o 10º ponto. Olhe bem nos olhos da criança antes de pedir alguma coisa. Faça contato visual. Se a criança é muito pequena, ela é menor que você, abaixa até a visão do olho dela para você falar com ela. E você vai se assegurar de que a criança está atenta àquilo que você está falando. 11º ponto. Quando você estiver em casa, crie um ambiente que seja favorável ao processo de aprendizagem dele, de repente na hora que ele estiver fazendo o dever de casa. Crie uma zona onde ele não tenha muitas distrações. Onde ele for fazer o dever de casa, provavelmente que seja um lugar onde não tenham brinquedos para chamar atenção, onde não tenham muitas luzes e coisas que vão chamar mais a atenção dele, que vai ser mais interessante para ele do que aquilo que ele tem como objetivo. 12º ponto, não deixe as tarefas mais difíceis para o final. Ele vai estar cansado e vai perder o interesse em se esforçar. Super importante. 13º ponto, anime o seu filho para que resuma as frases curtas que ele acaba de fazer. Ele fez alguma coisa, ele fez alguma atividade, pergunta para ele, filho, o que você acabou de fazer agora? Essa coisa de verbalizar aquilo que ele acabou de passar vai exigir que ele faça o quê? Memorize e se concentre naquilo que ele acabou de fazer. Por quê? Parece meio bobo, mas se ele não fizer isso, vai ser mais uma atividade que ele fez, passou, aconteceu, mas ele não se concentrou naquilo que ele estava fazendo e depois passa 10 minutos, o que você acabou de fazer? Não sei. Então, isso é importante para memorizar, para concentrar, para reforçar todas essas coisas que a criança aprende. E o 14º ponto é que existem brinquedos e jogos que vão ajudar
a exercitar a memória e a concentração. Por exemplo, um jogo de memória, um quebra-cabeça, ou então um circuito, fazer montagem, fazer esse planejamento, essas estratégias. Todos esses jogos são jogos que vão favorecer esse crescimento e amadurecimento cerebral, concentração e tudo mais. 15º ponto, autonomia e liberdade. A criança, ela tem dificuldade nas coisas. Geralmente o que a criança mais recebe é crítica pelas coisas que ela não sabe fazer. Então é importante saber também construir e incentivar a criança naquilo que ela tem de habilidade, daquilo que ela tem de capacidade ali mais chamativa para ela. Então é importante que se faça atividades que a criança tenha interesse, que a criança demonstre maior habilidade e assim incentivar ela a fazer aquilo que ela também sabe fazer, criticar menos, elogiar mais quando necessário e assim criar possibilidades para as crianças se sentir livre, para a criança se sentir autônoma. Eu posso, eu sei fazer, isso daqui é tipo a minha praia. E aí você vai dar possibilidade para a criança vencer aquilo que ela e fazer essa diferença entre aquilo que ela sabe fazer e aquilo que ela não sabe fazer. Ela vai precisar de ajuda algumas vezes? Vai precisar, mas tem coisas que ela pode fazer e faz muito. 16º ponto, autoconfiança e objetivos bem definidos. É legal, de repente, que se faça uma lista de coisas que a criança ela faz, que ela gosta de fazer, e também acrescentar nessa lista coisas que ela gostaria de fazer, mas que ela ainda não consegue fazer. Por quê? Porque isso vai dar um desafio para a criança ticar ali as atividades que ela sabe fazer, ela vai ter lá, eu consegui fazer, eu já fiz. E existem, por exemplo, 3 atividades que a criança não consegue fazer. Não consegue fazer, mas isso que é um objetivo, aquilo que ela gostaria de alcançar. Então, o que você vai fazer? Com muita paciência, você vai ao longo do dia após dia, sem pressa, incentivando para que a criança consiga alcançar aqueles objetivos que ela tem, como eu preciso fazer, eu quero fazer, e isso é muito importante para mim. Então, quando a criança de repente consegue fazer aquilo que na listinha dela estava como não consigo fazer ainda, mas quero aprender a fazer, ela vai lá e tica isso, é uma vitória. A criança conseguiu algo que para ela era às vezes inesperado, inalcançável, e a criança vai lá e tica, isso traz uma sensação de responsabilidade, de autonomia, de confiança, que isso a criança vai levar para a vida toda. O 18º ponto, que é o último ponto, é paciência. Tenha muita paciência. A concentração é algo que se trabalha de pouquinho em pouquinho. Então não espere resultado de um dia para o outro. É um trabalho que vai ser regado e regado e regado, e que um dia você vai ver os frutos. Então, é importante também que os pais tenham motivação. Os pais que não têm entusiasmo, não têm motivação, têm a tendência de ser depressivo, eu acho bom você procurar uma terapia. Você procurar alguém, alguma atividade que vai te motivar, para você levar essa motivação para o seu filho e transmitir isso às crianças. Pais desmotivados transmitem inconscientemente desmotivação aos seus filhos. E nesse caso, é importante que você se ajude para ajudar o seu filho, a criança que está ali com você. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário que vai agregar aqui nesse vídeo, por favor, comente, não deixe de comentar. Se você tem alguma dúvida, pode me procurar lá no direct do Instagram também, tá bom? Um beijo, até mais, fui!